Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade. É uma forma prática de ver se um número é divisível sem a necessidade de ficar fazendo muitas contas. Tem critério para o 2, para o 3, para o 5. Na verdade tem para qualquer número, né? Mas nós vamos ver alguns aqui que são realmente práticos de lembrar e que vão ser muito utilizados no decorrer dos dias, beleza? Vamos lá então! Muito bem, pessoal, então aí está os critérios de visibilidade que nós vamos ver nessa aula. Olha só, nós vamos começar pelos mais famosos, alguns que às vezes vocês já até conhecem, beleza? Bom, ó, primeiro aí, o mais conhecido de todos, que é se um número é divisível por 2. Quando que um número é divisível por 2? É se ele for par, né? Então, isso é bem tranquilo, eu olho o número. Se ele for par, então ele é divisível por 2. Não preciso nem fazer a conta para saber que não vai sobrar resto, ok? Então, primeiro exemplo aí, 286. É par? Bom, para ver se é par, né, gente, é só olhar o algarismo da unidade. Se o algarismo da unidade for par, então o número é par. Então, aí o 6 é o algarismo da unidade, o 6 é par, portanto, esse número é par. Então, sim, ele é divisível por 2. 1358 é divisível por 2? Bom, ele é par? Sim, né? 8 é par, então 1358 é par, portanto ele é divisível por 2. Olha agora, 3987 é par? Não, esse daí é ímpar, né? Termina com 7, 7 é ímpar, então esse número é ímpar, ele não é divisível por 2. Tira ele daí. Muito bem, mais um exemplo, 2845. É divisível por 2? Não, né? Porque ele também é ímpar, termina em 5, 5 é ímpar, então 2845 não é divisível por 2, ok, pessoal? Agora vamos para o critério de divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 também é bem conhecido quando ele termina em 0 ou 5. Então, se o número terminar em 0 ou 5, é divisível por 5. Se não, não é. Beleza? Vamos lá, então, para alguns exemplos fazer a análise. 4.575 termina em 0 ou 5? Sim, termina em 5. Então, é divisível por 5. 3.280 termina em 0. Então, também é divisível por 5. 5.553, já tem um monte de 5 nesse número, mas termina com 5? Não, termina com 3. Então, se não termina com 0 ou 5, não é divisível por 5. Então, esse daí, sai daí, não é divisível por 5, ok, pessoal? Mais um, 1001, é divisível por 5? Não, né, pessoal? Tem zeros no meio, mas não termina nem em 0, nem em 5, termina em 1, né? Então, ele não é divisível por 5, tira ele daí também. Agora, pessoal, bastante parecido com o critério do 5 é o critério do 10, que é todo número que termina em 0. Então, bem tranquilo. Se terminou em 0, é divisível por 10. Se não terminou em 0, não é divisível por 10. Vamos lá para alguns exemplos? 9.970 termina em 0, então é divisível por 10. 2001 não termina em 0, termina em 1, né? Então não é divisível por 10. Tira ele daí. Mais um, 4.750 termina em 0, então é divisível por 10. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para alguns menos conhecidos, mas muito úteis também aqui para o nosso dia a dia. Esses critérios, pessoal, evitam que você tenha que fazer uma conta para ver se o resto vai dar zero. Você viu? Só de olhar para o número eu já sei se é divisível ou se não é, ok? Vamos para alguns menos conhecidos e muito importantes também. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Divisível por 3. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Já vou colocando um exemplo para a gente analisar. Então, eu vou colocando aqui qual é o critério e a gente vai fazendo no exemplo ao mesmo tempo, beleza? Então, ó, primeira coisa que eu tenho que saber fazer para saber se é divisível por 3 é somar os algarismos do número, ok? Essa conta no geral é fácil, porque ficam aí números pequenos, né? Então, nesse caso do exemplo, do 4.485, para saber se é divisível por 3, a primeira coisa que tem que fazer é somar os seus algarismos. Ou seja,
4 mais 4 mais 8 mais 5. Eu estou somando os algarismos do 4.485. O 4, o 8 e o 5. Quanto que dá essa soma aí, pessoal? 21, beleza? Esse é o primeiro passo. É bem tranquilo, né? Agora, pessoal, agora vem a nossa análise. É uma pergunta. O resultado é múltiplo de 3? No caso ali deu 21. Então a pergunta é múltiplo de 3? E aí, então vou me perguntar, 21 é múltiplo de 3? Se a resposta for sim, então o número que eu estou analisando, no caso 4.485, é divisível por 3. Se a resposta for não, então o número que eu estou analisando não é divisível por 3. E aí, pessoal, 21 é múltiplo de 3? Sim, né? 21 é 3 vezes 7. Portanto, conclusão, 4.485 é divisível por 3. Então, tá vendo? Ó, em vez de eu ter que analisar se o 4.485 era divisível por 3, eu analisei o 21, que é a soma dos seus algarismos. E dá na mesma, beleza? Então aí facilita bastante na hora de fazer. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, 344, será que é divisível por 3? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Somar os algarismos, ou seja, 3 mais 4 mais 4, que vai dar 11. Aí eu me pergunto, o 11 que deu ali é múltiplo de 3? Sim ou não? Resposta é não, né, pessoal? Não tem 11 na tabuada do 3, né? Eu tenho 3 vezes 3 que dá 9, depois 3 vezes 4 já dá 12. Então, se não, pessoal, resposta, então 344 não é divisível por 3. Então, eu queria analisar o 344, somei os seus algarismos, 3 mais 4 deu 11. Como 11 não é múltiplo de 3, então 344 não é divisível por 3, beleza? Então, o critério do 3 é só somar os algarismos. E aí eu analiso essa soma, que é muito mais rápido e muito mais fácil do que fazer a conta com um número maior que eu tenho. Beleza? Muito bem, pessoal. Prosseguindo agora, próximo critério que nós vamos ver é o critério do 4, beleza? Como é que eu sei se um número é divisível por 4? Bem tranquilo também, olha só. Para fazer também vou usar um exemplo. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para saber se o número é divisível por 4 é observar os dois últimos algarismos. Ok? Então, vou lá no 1316. Quais são os dois últimos algarismos? O 16. Beleza? Então, os dois últimos algarismos é a dezena com a unidade. Ali, nesse caso do exemplo, é 16. Beleza? Bom, vamos lá. Aí eu me pergunto, eles formam um número múltiplo de 4? Ou seja, nesse caso do exemplo, 16 é múltiplo de 4? Se a resposta for sim, então o número é divisível por 4. Se a resposta for não, o número não é divisível por 4. Então vamos ver, 16 é múltiplo de 4? A resposta é sim ou não? Sim, né, pessoal? 16 é 4 vezes 4. Então, 1316 é divisível por 4, beleza? Então, para saber se é divisível por 4, é só olhar os dois últimos algarismos, a dezena com a unidade. Se esse for um número divisível por 4, então todo número vai ser, beleza? Um número grandão. Vamos para mais um exemplo? Olha só, 4.422. É divisível por 4? Vamos ver. Ele termina com quais dois números? Com o 22. Olhando o algarismo da dezena da unidade, forma o 22. Aí eu me pergunto, 22 é múltiplo de 4? Sim ou não? Não, né, pessoal? 22 não é múltiplo de 4. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 já é 24. Não tem 22 aí. Beleza? Então, a resposta é não. Então, 4.422 não é divisível por 4. Nesse momento, já vou alertar você, pessoal, que você tem que ficar atento a que cada número tem um critério, né? Não vá confundir e usar um número de um critério no outro. Então, o 2 é ser par, o 5 é terminar em 0,5, o 10 é terminar em 0, o 3 é somar os algarismos, o 4 é olhar os dois últimos. Você não pode se confundir. Se você usar o critério de um número para analisar outro, não vai funcionar. Beleza? Muito bem. Agora, dando sequência, gente, mais um exemplo aí, que é
se é divisível por 6 agora. Como é que eu sei que um número é divisível por 6? Então, o número que é divisível por 6 são todos os números que são divisíveis por 2 e por 3. Então, nós já vimos o critério do 2, que é ser par, e o critério do 3, que é o da soma dos algarismos. Se eu testar e o número for divisível por 2 e for divisível por 3, então ele é divisível por 6. Vamos fazer alguns exemplos? 536 é divisível por 2? Bom, esse número é par? Sim. Então, sim, ele é divisível por 2. 536 é divisível por 3? Como é que eu faço? Tem que somar os algarismos, né? 5 mais 3 mais 6. 5 mais 3 é 8, com mais 6 é 14. 14 é múltiplo de 3? Não, né? Não tem 14 na tabuada do 3. Portanto, esse número 536 não é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6? Não, ele não é, porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3. Ok? Ele era por 2, mas não era por 3. Então, não é divisível por 6. Beleza? Vamos para mais um exemplo. 1122. Mesma coisa. É divisível por 2? Bom, esse número é par. Então, sim, ele é divisível por 2. Agora, ele é divisível por 3? Vou somar os algarismos. 1 mais 1 mais 2 mais 2. 1 mais 1 é 2, com mais 2 é 4, com mais 2 é 6. Então, essa soma dá 6. E aí, pessoal, 6 é múltiplo de 3? Sim, né? É 3 vezes 2. Então, esse número também é divisível por 3. Então, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6? Sim. Se é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Tá lá, então, 1122. Se eu dividir por 6, não sobra resto. Beleza? Muito bem, pessoal. Dando sequência, aí o último caso que nós vamos ver, que é o do 9. Repito, não é que existem apenas esses casos. Tem critério do 7? Tem. Tem critério para o 11? Tem. Tem critério para... A princípio, poderia-se criar um critério para qualquer número. Mas, assim, tem a capacidade nossa de memorizar as coisas, né? Então, esses são os mais tranquilos de se lembrar e que a gente vai usar bastante. Especialmente do 2, do 3 e do 5, beleza? O 2, o 3 e o 5 nós vamos usar muito, beleza? Vamos dar sequência, então, aqui. Dá uma olhadinha nos critérios do 9. Como é que é, pessoal, que eu faço para ver se um número é divisível por 9? Gente, é a mesma coisa do 3, beleza? Só que em vez de olhar se está na tabuada do 3, eu vou olhar se está na tabuada do 9. Ou seja, eu vou somar os algarismos. Muito bem, então soma os algarismos primeiro. Então, estou fazendo o exemplo 4.485. 4 mais 4 mais 8 mais 5 dá 21. Aí eu me pergunto, o resultado é múltiplo de 9? Resposta, 21 é múltiplo de 9? Se sim, o número é divisível por 9. Se não, o número não é divisível por 9. E aí, 21 é múltiplo de 9? Não, de 9 não, né, pessoal? Tabuado 9 tem o 18, depois já pula para o 27. Então, não. Então, 4.485 não é divisível por 9. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora, mais um exemplo. 7.344. 7 mais 3 mais 4 mais 4. Ok? Vamos lá. Quanto é que dá essa soma? 18. 18 é múltiplo de 9? Me pergunto, 18 é múltiplo de 9? Sim, né? É 9 vezes 2. Então, sim, esse número é divisível por 9. 7.344 é divisível por 9. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora que você já viu todos esses exemplos aí, esses critérios todos, vamos exercitar um pouquinho aqui já nessa videoaula? Então, olha só o que eu coloquei aí para a gente poder praticar esses critérios.
Eu quero saber se é divisível. Então, faça essa tabela também aí você no seu caderno, em uma folha, e preencha dizendo se o número é divisível ou se ele não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 e por 10, que são todos os critérios que nós vimos aqui nessa videoaula, beleza? Então, olha só, o primeiro eu vou fazer com vocês. 1335 é divisível por 2? É par? Não, é ímpar. Então não é divisível por 2. Vou colocar lá. Tá vendo? Muito bem. Opa, tô botando a resposta do outro. Muito bem, agora é divisível por 3? Se é divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. 1 mais 3 mais 3 mais 5. 1 mais 3 é 4, com 1 mais 3 é 7, com mais 5 é 12. Certo? Então, 12 é múltiplo de 3? Sim, né? Então esse número é divisível por 3. Muito bem, agora por 4. Por 4 qual é o critério mesmo? É só olhar os dois últimos algarismos. No caso ali é o 3 e o 5, então 35. 35 é múltiplo de 4? Não, né? Não tem 35 na tabuada do 4. Tem 32 e depois 36. Então esse número não é múltiplo de 4. E ele é múltiplo de 5? Bom, ele termina em 5. Se termina em 0 ou 5, é múltiplo de 5. Então, sim, ele é múltiplo de 5. É múltiplo de 6, pessoal, ou seja, é divisível por 6. Tanto faz falar se o número é múltiplo ou se ele é divisível, né? Ao contrário. Perguntar 1335 é múltiplo de 6 ou 1335 é divisível por 6. Dá na mesma, beleza? E aí, pessoal, é divisível por 6? Bom, para ver se é divisível por 6, eu tenho que ver se é divisível por 2 e por 3. 1335 é divisível por 2? Não, então já não é. É até por 3, mas não é por 2. Tem que ser os dois para ser divisível por 6. Então aí a resposta também é não. É divisível por 9? Tem que somar os algarismos e ver se está na tabuada do 9. E aí, 1335, 1 mais 3 mais 3 mais 5, a gente já fez lá para o do 3, né? Deu 12. 12 não está na tabuada do 9. Então, esse número não é divisível por 9. E por 10? Bom, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Esse número termina em 0? Não, ele termina em 5. Então, não é divisível por 10. Beleza, pessoal? Agora, pausa esse vídeo aqui e faça você o restante aí dos exercícios. E daqui a pouco você volta, adianta, para você ver aí se você acertou as respostas, beleza? E aí, gente? Fez já o exercício? É importantíssimo praticar, ok? Veja agora se você acertou as respostas. Vou colocar todas as nossas respostas aí e você vê se você acertou tudo. Se tem alguma que você não acertou, tenta olhar de novo com calma, voltar um pouquinho na videoaula e ver por que aí você acabou se equivocando, beleza? Pessoal, é hora de fazer exercícios para organizar na sua mente tudo isso aqui que a gente falou, beleza? Vamos lá então, qualquer coisa, se tiver dúvidas, entre em contato, mas não deixe de fazer os exercícios com calma, com tranquilidade, ok? E organizar esse pensamento na sua mente. Aquele abraço e até a próxima!